Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre poemas. Você já leu um poema? Claro que já deve ter lido, já deve ter ouvido, já deve até ter escrito um poema, não é mesmo? Você sabe então o que quer dizer a palavra poema? Qual é a sua origem? De onde ela surgiu? Não? Então olha isso. O verbo grego poem, né, é de onde deriva a palavra poema. E significa o quê? Criar, compor. Bom isso, né? Então, com isso, te apresento os poemas de Mário Quintana. Olha que interessante. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos. O que você nota no início desse poema? Ocorre alguma metáfora? Você sabe o que é uma metáfora? Então olha a metáfora aqui, os poemas são pássaros. Eu já estou afirmando que os poemas são pássaros. Com isso, usando a metalinguagem, que é a linguagem explicando a própria linguagem, eu estou definindo o que é um poema. Percebeu? E em relação à forma poética, o que eu posso estar analisando? A estrofe, que é o conjunto de versos. Posso analisar as rimas, que são sons iguais ou semelhantes ao final, né? Ou pode às vezes estar no meio, por exemplo aqui, ó, deserto, coberto, né? É na última tônica que eu noto isso. Os versos regulares, que são quais? Os que obedecem o quê? A métrica clássica, o rítmico, as rimas em intervalos iguais. E quando não tiver rima, professora? Aí eu chamo de verso branco. O autor Mário Quintana, quem foi ele? Então, aos 34 anos de idade, o Mário se entregou à atividade literária. Publicou então a temática infantil A Rua dos Cataventos. Em 46, ele lança novamente a obra Camões e 2 anos mais tarde, Sapato Florido. Apenas em 1966 é que ele foi reconhecido, ganhando o prêmio Fernando Chinaglia, da União Brasileira dos Escritores, por meio da obra intitulada Antologia Poética. A antologia, como o próprio nome diz já, é uma reunião, né, uma coletânea de poemas. Então, nesse mesmo ano, ele foi homenageado pela ABL, pela Academia Brasileira de Letras. Olha essa imagem, você percebe que é uma metáfora? Então, é a figura de linguagem que se encontra o quê? Uma comparação implícita, né? Muito utilizada em textos poéticos, na linguagem midiática também. Outro poeta bem interessante, né, que muito criticou o Brasil, é quem? Gregório de Matos Guerra. Observem os versos do Gregório. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me dispo. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Já observo aqui a presença do quê? De rimas, as estrofes com 4 versos, né? E sobre o autor, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer, então, que para entender o contexto histórico em que está o Gregório, eu tenho que fazer uma alusão ao quê? Às suas maiores referências, que são o Brasil e Portugal, no final do século XVII. Então, quando eu vejo que a parte da poesia dele satírica está inserida nesse contexto, eu consigo entender melhor a poesia do Gregório de Matos Guerra. Neste vídeo, falamos sobre poemas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.